clube da fé ou não é? O tricolor está classificado para a semifinal da Conmebol Sul-Americana. A vaga foi garantida com São Paulo superando o Ceará nos pênaltis no Castelão. No tempo regulamentar, os mandantes fizeram 2-1. Somando todas as fases até agora, o São Paulo já embolsou cerca de 14 milhões de reais na competição. Na próxima fase do torneio continental, o time de Rogério Ceni enfrentará o Atlético Goianiense. Por ter melhor campanha, o São Paulo fará o jogo de volta das semifinais em casa. As partidas acontecem entre as semanas dos dias 31 de agosto e 7 de setembro. Vale lembrar que Nahuel Bustos, já inscrito, e Nahuel Ferrarese, que deve surgir na lista, poderão participar da semifinal da Copa Sul-Americana. Algumas curiosidades do tricolor referentes ao mesmo ano são: a última eliminação do São Paulo nos pênaltis foi em 16 de agosto de 2018, na segunda fase da Copa Sul-Americana para o Colón. Desde 2018, Felipe Alves é o goleiro que mais defendeu pênaltis no Brasileirão. Os adversários não fazem um gol de pênalti no Morumbi no tempo normal das partidas desde 2018. O tricolor do Morumbi agora é o time que mais tem semifinais na segunda maior competição internacional do continente. Consequentemente, é o recordista entre os brasileiros também. Além disso, segue empatado agora com o Palmeiras como o time com mais semifinais na Copa Libertadores. O lateral e zagueiro Léo recebeu e recusou uma proposta de um clube francês. A decisão foi do próprio jogador, que preferiu permanecer no São Paulo ao menos até o fim do ano. O jogador, segundo pessoas próximas, ficou balançado com a oferta, já que tem o sonho de atuar na Europa, mas preferiu adiá-lo. O São Paulo tinha dito ao atleta que preferia negociá-lo em dezembro, ao fim da temporada, e trabalhou para convencer o zagueiro da importância de ficar em reta final de temporada. Léo entendeu e quis retribuir o que o clube fez por ele nos últimos anos. Em várias entrevistas, o jogador cita que o São Paulo foi um divisor de águas na sua carreira. A saída de Léo deixaria um buraco na defesa do São Paulo, que tem poucos jogadores para o setor. Por conta disso, o técnico Rogério Ceni também fez jogo duro para que a negociação não avançasse. Como a janela de registros do Brasil fecha na próxima segunda-feira, dificilmente o São Paulo teria tempo de encontrar um reforço para repor a saída de Léo. A decisão do jogador foi celebrada por Rogério Ceni, que após o jogo contra o Ceará na última quarta-feira, dedicou a classificação na Sul-Americana ao jogador. Léo tem contrato com o São Paulo até o fim de 2024. Atento à sua responsabilidade social, o São Paulo Futebol Clube acertou uma parceria com o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. O objetivo é intensificar o combate ao racismo, tendo como base 3 pilares: educação, conscientização e correção. Com a nova parceria, o tricolor planeja desenvolver uma série de medidas baseadas nesses pilares, como uma cartilha antidiscriminatória, palestras com a temática racial e campanhas de conscientização no estádio do Morumbi, entre outras ações afirmativas. A ideia é que o trabalho alcance toda a comunidade são paulina, incluindo torcedores, atletas, dirigentes e conselheiros. O observatório foi criado no ano de 2014 e desde então atua no monitoramento e divulgação de casos de discriminação no esporte. A instituição também é reconhecida pela realização de ações afirmativas. Por falar em racismo, o STJD absolveu São Paulo da acusação de que torcedores do clube teriam cometido atos de racismo contra a torcida do Fluminense no Morumbi, no jogo entre os dois clubes em 17 de julho. Os auditores entenderam que não foi possível confirmar que os gestos feitos por tricolores tiveram cunho racista. A Procuradoria pode recorrer ao Tribunal Pleno ainda. O São Paulo havia sido denunciado num artigo que trata da prática de ato discriminatório relacionado a preconceito em razão, entre outras coisas, de cor. O clube poderia ser multado em um valor de 100 a 100 mil reais. Na defesa do clube, a advogada Luciana Lopes argumentou que o São Paulo tem ações de prevenção e repressão do racismo. A denúncia foi consequência de 2 episódios relacionados a 2 torcedores diferentes, que foram filmados enquanto supostamente imitavam macacos para provocar torcedores do Fluminense. A Polícia Civil de São Paulo também abriu inquérito para investigação criminal. Dos 2 torcedores, um deles se apresentou voluntariamente na delegacia e negou que tenha imitado macaco.
A última quarta-feira contou com triunfos em várias categorias e modalidades do São Paulo. A equipe sub-20, por exemplo, venceu a Inter de Bebedouro em Cotia, triunfo que garantiu o tricolor na terceira fase do Campeonato Paulista. A vitória por 3-1 foi de virada. Os 3 pontos somados fizeram o São Paulo fechar a segunda fase na liderança do Grupo 15 com 13 pontos somados. Na terceira fase, ainda sem datas definidas, o elenco terá pela frente Ponte Preta, Penapolense e SCA Brasil. Enquanto isso, os São Paulinos começam o mata-mata do Campeonato Brasileiro. O tricolor enfrenta o Atlético Paranaense em Cotia no sábado, dia 13, às 14 horas, jogo com transmissão do canal Sport TV. O basquete tricolor fez bonito mais uma vez. Após estrear com boa vitória sobre o Osasco, o time comandado por Bruno Mortari teve mais outra grande atuação e derrotou o Araraquara por 102-66 no primeiro jogo da equipe no ginásio do Morumbi nesta temporada. O basquete tricolor volta à quadra na próxima quinta-feira, dia 18, para enfrentar a Liga Sorocabana, às 19h30 no ginásio do Morumbi, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O São Paulo venceu o Taubaté pelo placar de 3-1 pela estreia do Paulistão Feminino no CFA Laudo Natel em Cotia. A equipe contou com a meia-atacante Aline em campo pela primeira vez e eleita a melhor do jogo, antes de disputar a segunda rodada contra o Red Bull Bragantino. Na próxima quinta-feira, dia 18, o São Paulo entra em campo pelo Brasileirão. A equipe encara a Ferroviária neste domingo às 11 horas pela primeira partida das quartas de final em Araraquara. Quem aí gosta de acompanhar os passos do Fabuloso? Após deixar a Ponte Preta, onde trabalhou como coordenador de futebol, Luiz Fabiano indica que em breve irá aparecer na telinha. Em entrevista ao podcast Flow Esporte Clube, na quarta-feira, dia 10, o ex-atacante do São Paulo disse se animar com a TV e revelou ter recebido propostas de emissoras. Questionado se o trabalho seria pontual, apenas para a Copa do Mundo do Catar, o ex-atacante disse que o plano é mais a longo prazo. Aposentado dos gramados desde dezembro de 2021, Luiz Fabiano trabalhou por mais de 6 meses na Ponte Preta como coordenador de futebol. A experiência, porém, não foi como esperado. Recadinho básico. Segundo o repórter Eduardo Rodrigues, do GE, a nova camisa 3 do São Paulo, que homenageia o agasalho histórico usado pela delegação tricolor no vitorioso ano de 1992, tem a sua estreia marcada para a partida de domingo, dia 14, contra o Red Bull Bragantino, válida pela 22ª rodada do Brasileirão, no estádio do Morumbi, às 16 horas. Os salves de hoje são para Fábio Araújo, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Leandro Matos, de Angical, Bahia, e Rodrigo, de Caraguatatuba.